internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira. E hoje vamos falar da vitória grande do Atlético sobre o Vasco da Gama, 3-0 na Independência, e a queda do Cruzeiro em Florianópolis, 2-1 para o Figueirense. Comigo aqui no estúdio, Fernando Almeida. Satisfação tê-lo aqui, viu, meu amigo? Sempre bom vir aqui no Esporte.com. Vamos falar também um pouquinho da vitória do Torino, 5-0 contra o Luciano. Brincadeira, vamos ficar só no futebol mineiro mesmo, falando da vitória muito tranquila do Atlético Mineiro. Fez um ótimo primeiro tempo, deu uma caída ali por causa das substituições forçadas. E o Cruzeiro, ainda aquele pegando um resquício de Copa Libertadores, eliminação. Vamos falar um pouco disso, né, Cabido? É verdade, eu ia falar também da Lazio, que conseguiu classificação à Champions League, mas a gente combinou que seria só o futebol mineiro, né, Vamos Fernando? deixar só o mineiro. Vamos começar pela parte boa de Minas. O Atlético passou pelo Vasco da Gama, 3-0, gols de Thiago Ribeiro e Dátolo, Fernando. Eu sou um pouco exigente. Por que o Atlético não continuou o ritmo no segundo tempo? Bom, a explicação é muito tranquila. Primeiro, estava muito fácil o primeiro tempo, gol aos 10 minutos, gol aos 18, gol aos 43. 2 do Thiago Ribeiro, que pode ser uma coisa meio dúbia que eu vou falar aqui, mas o Thiago Ribeiro, pelo menos para mim, não foi o melhor em campo, apesar de ter dado no jornal lá, você pode até ver quem comprou o jornal, não é sempre bom lembrar isso, que eu dei a melhor nota pro Thiago Ribeiro, um 8, se não me engano. Foi um 8, mas obviamente porque ele marcou os 2 gols, mas ainda teve Prato muito bem, deu assistência para o gol do Dátolo e o Luan também, espetacular, voltando muito na marcação, ajudando para o Patrick ter esse ótimo desempenho que ele teve na partida do Vasco. Deu drible, tentou dar um elástico, até onde me contaram, não conseguiu, que ele estava mais perto, eu estava lá em cima na tribuna, não conseguiu muito bem dar o elástico, mas passou por 2 ali na lateral direita, obviamente. Foi muito bem o Patrick, principalmente por causa do Luan, que voltava para marcar. E a diferença, como o Cabido já falou, do primeiro ali para o segundo tempo, é que a saída do Giovanni Augusto bateu muito. Tava o trio ali, Giovanni Augusto, Luan e Patrick, fazendo um ataque muito bom. O Prato ainda caía para aquele lado direito, fazia quase um quarteto, infernizando a zaga do Vasco por aquele lado. Então, esse foi a principal diferença. O Giovanni Augusto, para quem não lembra, saiu no intervalo aí com dores no tornozelo, mas vai pelo menos já foi, né? Tá indo para Florianópolis enfrentar o Avaí na quarta-feira. Então, foi essa saída do Giovanni Augusto, a entrada do Donizete, que está ainda sem ritmo, deu até um passe que quase foi gol do Prato no segundo tempo, mas ainda está sem ritmo de jogo, ainda precisa melhorar muito. Vamos até ver o que o Levi vai fazer na quarta-feira, mas aí já é outra questão. E para enfrentar o Avaí na quarta-feira, o Atlético tem alguns problemas, né? Meu amigo Fernando, o Guilherme, mais uma vez, não joga, né? O Guilherme estava nessa expectativa dele jogar o fim de semana passado, não jogou, falou que poderia entrar pelo menos no segundo tempo contra o Vasco, não foi nem sequer para o banco de reservas. Aí o Levi falou que tinha a possibilidade do Guilherme ser usado na quarta-feira e com certeza, ele não usou a palavra com certeza, mas deu a entender que com certeza ele irá para o clássico de sábado. Bom, pelo menos para quarta-feira a gente tem a certeza que ele nem no banco ele vai, já saiu a lista de relacionados para a viagem que foi na quarta-feira, na segunda-feira à tarde a viagem. Guilherme não foi, vai ficar ainda fazendo um reforço muscular na Cidade do Galo. Outro desfalque que o Atlético tem também é Dátolo, que sentiu dores no adutor da coxa direita. Não deve ser problema para o clássico, mas para quarta-feira já está vetado. Aí fica a dúvida aí o que o Levir Coupe vai fazer com o time. Se ele volta ao esquema com 2 volantes, que chegou a dar certo no passado, ou se ele mantém o esquema com um volante que está dando certo este ano, apenas com o Rafael Carioca. Meu chute, vamos dizer assim, pelo que a gente consegue observar nos treinos, é que ele vai mesmo com 2 volantes, principalmente porque ele não tem confiança no Cárdenas para começar ali atuando ao lado do Rafael Carioca. Realmente o colombiano não conseguiu entrar nas graças do técnico Levir Coupe, e muito menos o Dodô, que ainda precisa de ritmo de jogo para voltar a ser o que ele foi no passado. Esse ano o Dodô ainda mostrou que
não está muito bem. E vale lembrar também que mesmo o jogo sendo com o Avaí, contra o Avaí, é bom ter uma certa cautela, porque os times de Santa Catarina, eles vêm numa crescente de 2 anos, 3 anos para cá, e jogar na ressacada nunca foi fácil. E o Atlético também não tem um bom histórico jogando fora de casa. Então eu acho que a cautela do Lever Cup é válida sim, e já mostrou que o time tem condição de chegar fora de casa também, jogar lá em Florianópolis e bater o Avaí. Jogou muito bem contra o Atlético Paranaense, deu muito azar, na verdade, na parte de finalização. Contra o Vasco da Gama nesse domingo, para mim foi a melhor atuação do Atlético. Aliás, não vou falar o jogo todo, porque o Atlético deu uma... Melhor primeiro tempo, vamos dizer deu assim, né? deu uma parada até no primeiro tempo, no segundo tempo, em função também de evitar desgastes e tal. Com o jogo resolvido, 3-0, o Atlético tirou o pé no segundo tempo. Mas foi a melhor atuação de primeiro tempo que eu vi do Atlético na temporada. Deixou muito claro para mim também que o Vasco da Gama tem um time muito abaixo também do que pode, né, Fernando? E o Atlético se aproveitou muito bem disso. Eu achei que o Thiago Ribeiro jogou muita bola, mas que, taticamente falando, o Prato é o cara desse time. Eu me lembro muito do Tardelli jogando ano passado, caindo na direita, entrando na diagonal. Não é aquele centroavante que joga enfiado na grande área, né, Fernando? A gente via muito isso no Atlético nas últimas temporadas, quando jogava com Ronaldinho e o Jô ali na frente, o Jô mais isolado, o Tardelli vinha de canto também. O Prato não é esse cara, o Prato é um jogador mais parecido com o Tardelli do que com o próprio Jô. E o engraçado é que muita gente achava que, até mesmo desconhecendo o jogador que jogava lá no Vélez Sársio, né? No Vélez Sársio, o Prato jogava na maioria das vezes realmente como centroavante, mas às vezes ele também jogava não vou falar de ponta porque não é um ponta, né? Mas é um cara que voltava um pouquinho mais para tentar ajudar os companheiros na armação. Se tratando do jogo do Avaí, Fernando, pensando mais um pouco à frente no clássico, o Atlético está, na verdade, se preparando para enfrentar o Cruzeiro no fim de semana, não é isso? A ideia, obviamente, pensando em título, que é o que o Atlético, obviamente, tem que pensar, até pelo elenco que tem, folha salarial, que todo mundo já sabe, tem que pensar em título, então tem que pensar em ganhar fora de casa, que é o grande problema. Toda entrevista coletiva, o Luan até brincou nessa segunda-feira lá na Cidade do Galo, que essa é uma pergunta recorrente, tem que ser uma pergunta recorrente mesmo, enquanto o Atlético não conseguir se definir fora de casa, conseguindo as vitórias que ele tem que conseguir, não simplesmente buscar ponto. Esse negócio de buscar ponto fora de casa não funciona, principalmente contra equipes como o Avaí. Beleza, o Avaí, neste momento, está brigando lá em cima, está, se não me engano, na quarta ou terceira colocação, não tenho certeza, mas está ali em cima brigando pelo G4, mas está no começo de campeonato e a projeção, obviamente, é o Avaí ficar de meio da tabela para baixo. Então, principalmente agora, o Avaí ainda não tem a certeza se vai estar sem o Marquinhos, que está no departamento médico, não vai ter o zagueiro Emerson, que pertence ao Atlético, então tem esse acordo com o Clube Mineiro, não deve atuar o zagueiro. Mas principalmente voltando, o camisa 10 Marquinhos é a grande ausência do Avaí, realmente. E é o cara das faltas, é o cara da bola parada, é o cara que organiza o time. Então, o Avaí sem o Marquinhos realmente é uma perda, na minha opinião, irreparável. Não tem nenhum jogador da categoria do Marquinhos nesse time do Avaí. Já agora falando do Cruzeiro, meu caro Fernando, parece que o desastre de quarta-feira permanece na Toca da Raposa, né? O Cruzeiro foi derrotado por 2-1 para o Figueirense. Na minha opinião, um resultado normal, porque eu não acreditava realmente que esse time do Cruzeiro, depois do coco que tomou na quarta-feira, é uma derrota inacreditável, uma derrota que machucou a maioria dos cruzeirenses, e o 3-0, na verdade, vai repercutir provavelmente até o Clássico, né? Então, eu não sei, na verdade, se a gente tem que analisar aqui o jogo contra o Figueirense, o resultado foi péssimo, porque normalmente um time que, como você falou, tem a estrutura do clube, tem a folha salarial que paga, tem a camisa que tem, não pode chegar lá pro Figueirense e perder da maneira que perdeu. Mas um 2-1, na minha opinião, normal. O Figueirense foi superior na partida. O Cruzeiro ainda está tonto em campo. E, taticamente falando, não dá nem para falar muito, né? Porque foi um time completamente desorganizado e que até jogador de banco sendo expulso ontem, né? O Williams conseguiu fazer isso, né? Tem essas
Ele tem esses problemas. Todo mundo já conhece. Mas tudo bem. Cruzeiro realmente continua com aquela ressaca, vamos dizer assim, da eliminação da Copa Libertadores. Os 3-0, claro, se coloque um pouco na pele do jogador, pesa um pouco psicologicamente realmente, na cabeça do treinador Marcelo Oliveira também pesa, fica até difícil essa questão de motivação que o Marcelo já provou não ser muito bom em fazer a equipe reagir, mas tem que ver o que vai acontecer nessa partida contra o Flamengo. Pensando em futuro ainda, o Cruzeiro não vai ter mais o De Arrascaeta durante a Copa América, obviamente, porque... São 35 dias, mais ou menos, né? Isso, aí depende obviamente, até onde o Uruguai vai ir. Pode ser de 4 a 7 partidas, se não me engano. É isso, é de 4 a 7... Não, na verdade não, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. De 4 a 7 partidas que o Cruzeiro fica fora, Exatamente. Fica sem o Arrascaeta. Se você não entendeu, se o Uruguai for até a final, Exatamente. Fica até 7. Se você não entendeu isso, procura uma ajuda aí. Mas tudo bem, vamos lá. Tem esse problema, principalmente porque o Gabriel Xavier ainda está no departamento médico, então tem que ver o que vai acontecer para quarta-feira e, obviamente, pensando também no clássico de sábado contra o Atlético. A partida, falando um pouco dessa partida contra o Figueirense, o time abatido, um dos poucos lúcidos ali, o Alisson, tentou alguma coisa, ele que deve ser esse jogador, difícil, né, que cara? vai Difícil tentar colocar num garoto essa função de ser o camisa 10, o armador, coisa que ele não é. Ele não é camisa 10, ele é ponta esquerda ali, que é onde ele funciona muito melhor. Mas ele tem que chamar um pouquinho a responsabilidade, apesar de ser garoto, como o Arrascaeta é garoto também. Às vezes muitos se esquecem, lembrando só que ele é o gringo que foi contratado por valores altos, que deve ganhar um salário alto. Eu sinceramente não sei quanto ele ganha exatamente, mas lembrando também que o Arrascaeta não é nenhum jogador veterano, ele tem 20, 21 anos ali. Então não dá para colocar toda a responsabilidade nas costas dele também. Tem que lembrar que o Damião não está jogando nada, tem que lembrar que o Damião perde gol atrás de gol, o William também não está fazendo boas partidas. É meio que espalhar essa responsabilidade pro time inteiro. Zaga não tá vindo bem, Bruno Rodrigo, só lembrar o jogo contra o River Plate, o drible que ele tomou do Theo Gutierrez, então, você tá procurando o Gutierrez até agora. Na verdade eu acho que é difícil falar só de um responsável. Muita gente se fala do time, da armação do time, como o time joga, se o time tá bem organizado na frente, se tem o Damião, se a bola tá chegando no Damião, se tem o Gabriel Xavier de um lado, se tem o Alisson entrando no segundo tempo do outro, tem o De Arrascaeta que não tá conseguindo dominar uma bola quando domina com a canela, mas os gols que essa defesa do Cruzeiro tá tomando, não dá para acreditar. Foram dos últimos, sei lá, nos 5 gols que tomou de quarta para cá, hoje é segunda-feira, de quarta para cá, são 5 dias, um gol para cada dia. 3 foram no cruzamento na área, não dá, isso é inaceitável, você não pode, um time do calibre do Cruzeiro não pode tomar gols de bola alçada na área assim o tempo todo. Cruzou a bola na área no Cruzeiro, um salve-se quem puder. Principalmente de 2 zagueiros que são muito bons na bola aérea. O Bruno Rodrigo já cansou de fazer gol de bola aérea, o Manuel também. Não dá para entender. E aí você vai pensando, qual que é o problema? Na minha opinião, o problema é que o melhor zagueiro do Cruzeiro não está em campo, que é o Dedé. O Dedé só volta em agosto. O Bruno Rodrigo é um bom jogador, mas não tem nada demais. O Manuel, o Marcelo Oliveira deu uma oportunidade para ele, desde aquela semifinal contra o Atlético, ele vem atuando como titular, mas, na minha opinião, desde contra o São Paulo, quando ele bateu o pênalti aquela maneira, você lembra, né? Olhando para o lado, lá, caminhando para... Enfim, também não é isso. É um bom zagueiro, mas nada além. E os atacantes adversários estão fazendo o que quer. E não é aí, tá o Gutierrez é um cara da seleção colombiana. O Sanches, um dos caras do meio campo do River Plate, o cara joga na seleção do Uruguai. Tipo, são caras que são bons jogadores. Agora, o Cruzeiro conseguiu tomar gol ontem do Carlos Alberto, meu amigo. O Carlos Alberto, teoricamente ele fez um gol só, mas participou do segundo gol também, dando aquela resvalada estilo Romário. E aí você vai pensar,
o Carlos Alberto. O Carlos Alberto é o cara que organizava o time do Botafogo, na Série A do campeonato do ano passado. Então, o que está acontecendo com essa defesa? Será que a dupla de volante não está conseguindo matar as jogadas quando deve? Será que são os laterais que não estão conseguindo, não apoiam nem defendem? Então é complicado. Eu, se fosse Marcelo Oliveira, para não morrer abraçado, porque existe essa chance dele morrer abraçado com esse time, isso é óbvio, mudaria o esquema tático urgentemente. Assim. Esse time do Cruzeiro, por mais que eu não goste, tá chamando um terceiro volante ali, tá quase gritando para chamar o terceiro volante ali, porque senão a coisa vai ficar feia, meu caro Fernando. Daqui a pouco a gente tá com... Daqui a pouco o Picabia tá pedindo aqui Celso Rotti, 4, 5 volantes. Vai ver, amigo. Do jeito que tá, é mais ou menos por aí. Mas é claro que a gente tá brincando, né? A gente fala isso porque o time não tá entrosado, o time tá sentindo muito a falta de um organizador tático ali dentro de campo e a defesa tá uma mãe. Então eu acho que a entrada de um terceiro volante reforçaria a minha tese que primeiro você organiza a defesa para depois você tentar organizar o ataque. Até essa questão do armador aí, dessa falta do armador, você vê que o problema é generalizado no Cruzeiro. Marcelo Oliveira desde sempre vem pedindo aí um reforço para dar uma qualidade no meio-campo. Depois do jogo contra o Figueirense ali, ele ponderou, falou que tem que dividir a culpa, que a culpa não é apenas da diretoria, a culpa não é apenas do jogador, não é apenas da comissão técnica, espalha tudo, aquele lero-lero que a gente conhece desde sempre do mundo da bola mesmo. Realmente é uma verdade, não é simplesmente lero-lero, mas esse problema do meio-campo é uma coisa que tem que ser resolvido pela diretoria. Vai abrir janela europeia aí agora, pode ser uma questão de ir lá buscar, difícil realmente por causa de valores. Lembrando novamente que De Arrascaeta vai ficar fora na Copa América, mais problemas para o Cruzeiro gerir aí um pouco, mas realmente precisa buscar essa questão, esse camisa 10. O Cruzeiro precisa definir diretor de futebol, ainda não tem esse diretor de futebol, então espalha e fica difícil fazer transações ali nos bastidores. Cheio de problemas o Cruzeiro. Tá difícil. E o Fábio, após o jogo desse domingo lá em Floripa, ele falou que até quarta-feira o time não tinha crise, né? E hoje já tem crise. Não, Fábio, o time já tá fraquinho já tem algum tempo. Passou pelo São Paulo, ninguém sabe como, e conseguiu uma vitória maiúscula lá diante do poderoso River Plate lá em Buenos Aires, muito em função também do que o River Plate fez naquela semana, né? Passou pelo São Paulo. Confusão. Passou pelo São Paulo muito por causa do Fábio, do primeiro jogo, das belas defesas que ele fez lá no Morumbi, ganhou do River Plate lá, pelo menos para mim, boa parte por causa da má atuação do River Plate, mas o Cruzeiro realmente surpreendeu naquela partida. Jogou bem. Jogou pra frente, jogou sem se acovardar. Mas tem que lembrar também que o Cruzeiro tomou aquela saravada do River Plate porque realmente não jogou nada. Lembrar para o torcedor que o Cruzeiro não é tão ruim assim daqueles 3-0. Não é péssimo. Esse time do Cruzeiro não é péssimo. É lógico, não é. Mas ele tá longe do que a torcida se acostumou a ver nos últimos 2 anos. Tá longe de ser clube que vai cair, como já vi muito torcedor falando. Esse time não vai cair. O que me chamou muita atenção no jogo contra o River Plate, porque parece que o Marcelo Galhardo, o treinador do River Plate, só ficou vendo o jogo do Cruzeiro de quinta-feira, meia-noite, quando ele tomou o coco lá no Monumental, até quarta-feira, 21h59. Ele estudou o Cruzeiro de ponta a ponta. O que ele fez? Colocou o Sanches ali no William, o William não fez mais nada em campo. Contra o São Paulo, o William era o cara que organizava a partida, era o cara que chamava o jogo para ele, tanto que jogava muito ali na direita, ao lado de Marquinhos e Mike, principalmente nas costas do Reinaldo, do jogador do São Paulo. Esse foi o jogo que o Cruzeiro fez bem, na minha opinião. Lá no Monumental, o Cruzeiro jogou no contra-ataque, esperando e tal. Então, o Galhardo teve esse mérito de enxergar taticamente como o Cruzeiro funciona e matou o Cruzeiro. E pegou o Marcelo com a mão na calça. O Marcelo não teve reação de mexer nesse time do Cruzeiro. Então, mérito do River Plate, mérito do treinador. Lembrando que o Galhardo foi camisa 10 do River Plate na década de 90, jogou no Mônaco, tem só 39 anos e é um desses caras que vem aqui no Brasil
e dão um nó em treinador brasileiro na Libertadores. Só no Cruzeiro já foram 4, né? Pode lembrar aí. Boca, Estudiantes, São Lourenço, e Plate é o 4º. Então, eu acho que faltou um pouco de maldade para o Marcelo Oliveira nesse momento, mas eu acho que, além de maldade, falta material humano também. Eu acho que falta para o Cruzeiro um jogador de referência. Tá certo, o Fábio, o cara lá... O cara é goleiro, o cara vai ficar no gol. O São Paulo sentiu essa referência, essa falta de referência, por exemplo, dentro de campo contra o Cruzeiro, porque a referência dele está no gol também. Então não faz diferença, tem que ter um cara dentro de campo, dentro das 4 linhas, que comanda o time, que chama a marcação pro time, chama a responsabilidade. Agora, o Cruzeiro não tem esse cara. E é engraçado, a torcida do Cruzeiro também pedindo um camisa 10, isso é meio modinha no futebol hoje, né? Quantos times Que tem o camisa que dele. tem esse cara? É difícil. Eu não vejo. O Atlético mesmo busca ainda. O Atlético não tem. Não é Dátulo, o Dátulo seria ele, o Cardenas Eu chegou acho para que é ser mais, eu acho que era mais podendo ser. mais o Guilherme, Giovanni Augusto ainda talvez. tem. O Guilherme é o cara, mas não joga. Não joga, então aí você vai no Corinthians, não tem também. Você vai no Flamengo, não tem também. Você vai no Grêmio, não tem também. O Inter tem. O Inter tem. O Inter tem. E E aí tem de sobra o Inter tem ainda, 2, né? né? E aí a gente vê a diferença em campo. É o único time brasileiro classificado às semifinais da Copa Libertadores. Então é isso, né? Deu pra falar mal do Cruzeiro, deu pra falar bem do Galo. Deu para pincelar também o campeonato italiano. Do Campeonato Italiano, a Lazio conseguiu, finalmente. Torino não conseguiu nada, mas É. pelo menos terminou com goleada. Mas terminou bem. É alguma coisa. Então é isso. Obrigado, Fernando. Valeu. Valeu, Cabido. Muito obrigado, amigo internauta. Então é isso, internauta. Fica com Deus e até a próxima.